Felipe, o História de uma Cidade, você trabalhou ali com uma linguagem, você colocou animação, né? Só que dá a sensação de que é uma linguagem híbrida, né? Até porque você filmou com atores também, né? E eu não sei se você usou rotoscopia, que tipo de efeito você usou, ou se é uma animação mesmo, e como você incluiu os atores nesse lugar, nesse cenário. É um filme que, nem eu falei, tá nessa sessão de pandemias, sem ser um filme de pandemia, no sentido que ele foi feito durante a pandemia. Depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi fazer o filme na pandemia, sobre qual é essa técnica, né? Essa mistura de linguagens. Eu conheço outros trabalhos do Felipe, assim, desde quando ele era bem novo, ele já trabalhava com uma mistura de linguagens, né? Foto, desenho, cinema. Sempre foi uma coisa mais transmídia, né? Então, imagino que esse seja um desdobramento. Bom, faz muito tempo que e, e a questão da escolha do Milton Ratum, né, desse universo, se é baseado em um livro específico ou se você pegou recortes, essas falas são recortes de vários livros. Contasse um pouco assim sobre a construção, esse processo de construção desse filme. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com você, mano, e com todos e todas. O filme, esse curta, né, foi feito em plena pandemia, né, em agosto do ano passado, em São Paulo. Fui a São Paulo fazer um outro trabalho e um dia eu estava andando na rua ali em Pinheiros e tem uma livraria lá, a livraria Mandarina. Eu não conhecia essa livraria. E eu via. Tava com muita vontade de entrar numa livraria, porque há vários meses que eu não entrava, né? E aí tava esse livro na. Tô até com ele aqui. Esse livro na vitrine do Milton Atum, se chama Sete Crônicas de Milton Atum. E E aí, na hora, eu, enfim, entrei, comprei. É um livro fininho, um livro pequeno. É uma coletânea de crônicas do Milton, a partir de um outro livro dele, que se chama Um Solitário Espreita. E li esse livro, né? O livro tem umas 8, 9 crônicas. E aí, na hora, eu já pensei em filmar, já. Na mesma hora. Estava em São Paulo, é um livro que trata muito da cidade, né? E aí, liguei para um amigo, para ver se ele topava, o Fernando Alves Pinto. Ele ligou para uma amiga, para Luana Fioli, e assim se deu a coisa, né? Eu filmei ele todo com um telefone celular. A gente filmou em duas noites, ali por Pinheiros, pela Vila Madalena. Depois eu fui um dia com o Nando na 25 de março. Enfim, nessas locações que as próprias crônicas citam, né? E assim se deu a coisa, assim. A questão do efeito, enfim, é um efeito simples, assim. Eu editei no Final Cut, que é o programa que eu sei editar, que eu comecei a editar e continuo editando até hoje em dia. Final Cut 7, enfim, uma coisa meio primária, assim. E eu não sei se é animação, eu coloco até a animação quase como uma brincadeira, sabe? Porque essa própria coisa, como o Pedro está falando, né, da ficção, né, no fundo devia ser só o gênero cinema, né, assim, né, essas divisões ficção, documentário, animação, até o próprio curta, média, longa, aí tem micro curta, tem, enfim, eu acho que isso no fundo não tem, posso dizer que não tem nenhuma importância, né. Queria que vocês falassem um pouco sobre esses sentimentos de confinamentos, né, que é um pouco a proposta dessa isolamento, dessa sessão. Quer falar, Felipe? Pode ser. Não, tava aqui viajando na história do filme de duas partes, né? Se Também daria para ver o filme invertido, né? Não sei se já testaram em mandar para algum festival com a segunda parte antes, né? É interessante isso, né? Eu lembrei, parece que tem um filme do Glauber que ele mandava as latas quando era negativo para o festival e sem numerar, né? E aí o festival exibia
enfim, meio que montava o filme lá e da onde começar, começou, e da onde terminar, terminou, né? Mas, enfim, só uma questão, assim, inclusive que tem a ver com a pandemia, né? Porque a gente fica muito tempo em casa e fica pensando esse tipo de coisa, né? Fica divagando, né? Mas é isso, né? Tem eu acho que esses conceitos, eles acabam dizendo mais do que o momento, né? A próprio exílio, por exemplo, né? Durante a ditadura tinha um exílio, enfim, mas hoje em dia também você pode viver exilado, né? Mesmo, enfim, eles transpassam a época e o contexto, né? A questão da solidão pode ter sido agravada agora, né? Mas ela independe disso também, né? Eu fico às vezes curioso assim de ver os efeitos, né? Dessa solidão extrema e dessa época, ainda mais aqui no Brasil, com essa situação toda trágica, em particular do governo, enfim, do Bolsonaro, essa tragédia, né? As sequelas disso, né? Em termos de solidão mesmo, né? Enfim, mas foi isso, né? Acho que isso tem a ver, falando um pouco mais do curta, né? Eu acho que foi muito legal você falar da coisa do escritor, né? Porque é uma profissão, um ofício solitário, né? Por natureza, né? Então teve esse encontro aí de uma história de um escritor que já é, né? Num ambiente de solidão. E teve outra coisa que também que a gente fez no curta, que é um pouco uma brincadeira também, que uma das crônicas é a Luana que dá voz a esse escritor. Então o escritor vira escritora. Que foi assim bem legal assim também de bolar assim a gente fez todo mundo junto, né? De bolar esse artesanato aí, né? Enfim, essa construção de repente o cronista virar a cronista, né? Tem duas partes também nesse sentido no seu, né? Porque no começo é a voz do homem, depois é a voz dela, né? Eu já nem sei quantas partes, assim. Eu, enfim, fico super feliz de passar no festival, assim, sabe? Porque esses curtos, assim, que a gente joga aí e vê no que dá, né? Teve outra coisa também desse curta, que tem o Fernando Alves Pinto e tem o Zélio, o pai do Nando, né? É pai e filho ali também contracenando, né? Que acho que tem a ver também com a própria pandemia, essa questão da morte, essa questão das gerações, essa coisa familiar, né? Que foi também um barato, assim, né? Primeira coisa que começou essa coisa, eu fiquei com medo do meu pai morrer, da minha mãe morrer, da minha avó, enfim, do meu tio, essa coisa dos parentes morrerem, foi uma coisa assim muito chocante assim para mim, né? E a gente fez isso durante a pandemia quando estava aquela situação, o Zélio não tinha vacina, na época não tinha, então era uma coisa assim, não sei o que o Nando, como isso chegou nele, né? Mas em mim chegou assim numa coisa bonita ali de ver pai e filho ali poder ter isso de alguma forma registrado. Da segunda narradora, né? A mulher, quando ela fala desse inseto e tal, talvez isso tivesse uma coisa meio moribunda, mas assim, na verdade, o seu curta não fala diretamente sobre morte, né? Apesar dele. Mas tem uma coisa ali naquele personagem vagando ali que um pouco tem um. Assim, tem a característica do escritor, como você falou, né? Que é um ofício solitário, então, de repente, ter essa alma solitária. Mas tem também uma coisa que atravessa, assim, tudo bem que as ruas estavam vazias também, porque era pandemia, mas tem uma coisa meio marimbonda aqui, né? Assim, não sei, tem um clima, assim, né? Um pouco, não sei se fúnebre, mas talvez, assim. Você acha isso, Felipe? Não. E outra coisa que eu ia te dizer é que tem um comentário aqui, foi muito revitalizador a sua ideia de colocar meu pai foi extraordinária. Então, ele estava pensando nisso que você tinha falado sobre a questão dos pais, né, do medo, assim, da população de risco, assim, né? Ah, que bom. E o Zélio é um grande artista plástico, né? Zélio Alves Pinto, grande pintor, então também tem essa coisa plástica, assim, que foi voltando um pouco à animação, né? De alguma forma, você desenhar
pintor, ou colocar um pintor num lugar de nesse espaço de desenho, né? E foi muito legal. Essas histórias, essas conversas aqui que a gente está tendo, tem que ter ao vivo, né? Porque eu fico aqui na internet, a gente tem que falar, né? É outra coisa, o silêncio não existe, né? Assim, por mim, eu ficava agora aqui um tempo pensando, sabe? Antes não falava assim de bate pronto, assim, né? Mas fico muito feliz, sabe, de saber que esse filme, enfim, que o festival vai passar no presídio ou em presídios. O primeiro curta que eu fiz, que é um foto-filme, se chama 36 vezes Romário, foi todo feito numa cadeia em Diamantina, num presídio, né? E eu depois, agora, recentemente, na Unirio, participei um pouco de um projeto chamado Teatro na Prisão, um curso de extensão do Departamento de Teatro da Unirio. É uma coisa, assim, que muito interessante, assim, para mim, enfim, como ponto de pensar, de fazer coisas, né? Uma grande coisa a se pensar, ainda mais no Brasil, né? Que é um país que prende, né? Essa cultura da prisão, né? Enfim. E aí é isso. Sobre a coisa fúnebre, eu não sei. Pode ser, pode ser. Para mim, vale tudo, assim, né? É, não tive isso fazendo, não me dá um pouco essa sensação de alguma coisa, mas faz sentido, né? A gente filmou à noite, tem uma música do Adoniran que o Nando canta, interpreta lindamente, que fala disso também, né? De uma morte, né? Mas tem também uma coisa que a gente, enfim, fazer um curta, né? Ou fazer qualquer coisa, né? Muitas vezes a gente passa para coisa o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, não necessariamente é o tema, né? Ou é o que tá ali se mostrando, né? Então pode ser que eu estivesse pensando muito em morte quando eu fiz esse curta, mas não vendo ele ou fazendo não tivesse tanta clareza que pudesse estar falando disso também, né? As crônicas não falam disso, né? Apesar de ter um personagem que meio que desaparece, dá para se entender aquele bandolim, né? O nome do personagem. Mas, enfim, acho que faz sentido. Fala um pouquinho das crônicas aí, não sei. Fiquei curiosa. Eu gosto bastante do Milton Rato. Ele tem uma escrita assim, são frases longas, né? Assim, ele tem Eu não. adjetivos. Eu li um livro dele há muito tempo, deve ser naquela época que a gente se conheceu e tudo mais, chama Relato de um Certo Oriente. Eu só tinha lido esse livro do Milton Atum. Muito tempo eu li esse livro. Faz Eu lembro que eu tempo? adorei. Tinha uma capa assim, com tipo uma mandala, pelo menos na minha cabeça, né? E aí, esse livro aqui são 7 crônicas, é lindo, um livrinho lindo, assim, enfim. Mas algumas não dá para filmar, tem isso também, né? Quando você lê uma coisa, enfim, às vezes você, até brincando, até divagando, você fala, putz, isso aqui dá para filmar, isso aqui eu queria filmar, isso aqui dava um, sei lá o quê. E outra você fala, não, isso aqui, enfim, te leva para outro lugar, né? Então tem essa característica, assim, são algumas crônicas que na hora, assim, me deu muita vontade de filmar e foi feito de uma forma completamente simples, né? Era eu, o Nando, a Luana, com o celular na rua, caminhando aí, eu fui também para lugares que tem a ver com a minha relação com a cidade, né, com São Paulo, que era perto da casa da minha tia, do meu tio, são lugares que eu, enfim, ali no metrô da Vila Madalena, que tem um terminal de ônibus, enfim, era um espaço assim que eu já passei N vezes, né, então tem essas coisas todas, gente. Mas fico feliz, eu acho que o mais importante, pô, saio daqui com essa sessão, sabendo que esse curta vai passar no presídio, para mim quem me dera, assim, poder ter a oportunidade de ir numa sessão como essa, sabe? De entrar nesses lugares e ter contato com a realidade, com a riqueza, enfim, com tudo que tem ali de contradição, de
de tragédia, de dor, de esperança, de sonho. Isso é a minha lembrança lá daquela época lá em Diamantina, né? Era como um lugar onde a questão do sonho também ganha um outro significado, né? A esperança que a gente tem é diferente, eu acho. Pelo menos que eu tenho, as esperanças que eu tive ao longo da vida os sonhos são completamente diferentes das pessoas que eu tive contato naquela época, da forma como elas sonhavam e a forma como elas lidavam com a questão da esperança, né? E voltando, fazendo um rodopio para a coisa da pandemia, né, que a gente está falando, né, também é uma época, eu acho que de solidão, de desconcerto, enfim, sei lá, de N sentimentos, né, mas a questão do sonho e de você imaginar e ter esperança também se coloca de uma forma ou de outra ali como uma forma de sobrevivência, né, e a questão do cinema, da arte, né, tá aí para ajudar também, né? Para manter a coisa viva, a coisa, enfim, seguindo, né? Complementando, pensando nisso que o Felipe estava falando, é muito diferente quando alguém, às vezes de fora, conta sobre a cidade. Eu não sou de São Paulo, eu lembro quando eu mudei, eu prestava muita atenção nos lugares. E depois a vida vai passando, você começa a não prestar mais atenção nos lugares. E no filme eu tive muito essas lembranças. Eu fui, tem isso, tem isso. E esses pontos específicos, como você falou, tem o metrô Vila Madalena, tem um terminal lá. É quase um guia, né? Você vai se guiando em cima disso. E isso é uma pergunta que até pode pingar para os outros também, que o Pedro colocou que no início do projeto ele pensou em uma coisa e no final foram outras coisas que ele começou a pensar e até hoje vem outras coisas. Felipe, para você teve esse momento do antes, o depois e o agora, assim, do filme, que inclusive o agora tem esse plus que, pô, vai passar num lugar que é incrível que você não imaginava, esse alcance fora e também o que você tem pensado sobre isso no depois. Essa coisa de filmar a cidade, assim, eu passei a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro, eu tenho muita dificuldade de filmar o Rio de Janeiro. Eu tenho muito mais facilidade, mas isso é uma coisa assim, quase técnica, né? Quase, enfim. Eu tenho mais facilidade de filmar cidades que eu não conheço, lugares que eu não conheço, do que lugares que eu conheço, porque eu acho que tem uma coisa ali de descoberta, enfim, até de deslumbramento com um lugar que pode ser um ponto de ônibus, pode ser uma coisa simples, assim, não precisa ser uma coisa grandiosa que ajuda, né? É, sobre a questão de passar. É louco isso, né? Porque eu pensei nesse filme, falei, putz, esse filme tem que passar em São Paulo. Não sei, tem essas coisas, né? Você faz um filme de um lugar, não sei se o Pedro e o Guilherme tem, você faz um filme de um presídio, você quer que passe lá. Ou você faz um filme de sei lá o quê. Falei, putz, esse filme tem que passar em São Paulo, vai ser mal barato, passar na cidade, enfim. E aí não deixa de ser uma certa ironia, né, de estar passando, né, o festival A Base em São Paulo, né, o festival de São Paulo, em São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente está na internet, né, então a gente está em outro lugar, então que lugar é esse que a gente está agora, né? Também teve essa criação desse universo paralelo, posso dizer, ou transversal, sei lá como a gente quiser chamar, né? Que é muito forte, né? Então, no fundo, é quase que a cidade num, enfim, o lugar, enfim, é uma outra coisa, né? Então tem um pouco eu tenho muitas viagens, assim, eu fiz filmes aqui em Petrópolis, onde eu estou agora, né? Por outro lado, que nunca vão passar aqui, que é a questão também da onde existe cinema, né? Da onde existe uma tela para as pessoas verem o que a gente faz, né? Ou, enfim, eu ainda sou muito ligado a isso, posso dizer isso, nostálgico, né? Tá falando, adorei o significado, né? Eu acho que eu tenho saudade mesmo, acho que nostalgia eu sou uma coisa muito sofisticada, sabe? Eu acho que eu sou mais primário mesmo, morro de saudade das coisas, morro de saudade da minha infância, morro de saudade de ir no cinema, enfim, sou mais tosco nesse sentido, né? Mas eu ainda sou muito preso também a isso, a sala de cinema, a tela de cinema. Enfim, da mesma forma que eu sentia falta de ir numa livraria, da mesma forma que, sei lá, alguém vai sentir falta de ir no estádio de futebol, ou de, sei lá onde, numa balada, ou enfim, ou
Então tem essa coisa do espaço também que é uma loucura, né? Agora a gente pode até em certos lugares, né? Se eu quiser, eu vou no Circo Voador. Eu vou lá na porta do Circo Voador e fico olhando. Ele existe, ele está lá, mas ao mesmo tempo está vazio, né? Eu não sei em São Paulo o que seria relativo a isso, né? Mas sei lá, e não. Isso é muito doido também, né? De pensar, né? Os lugares. A gente agora está nesse lugar meio barro, meio tijolo, né? Meio pandemia, meio não pandemia, meio pós-pandemia. Para mim agora, eu assim, é a hora que eu estou tendo mais dificuldade. É agora. É de não saber, enfim, o que está acontecendo realmente, assim. Então, por exemplo, agora eu não estou filmando, não estou conseguindo filmar mais nada. Começou a pandemia, eu fiz mais de 20 curtas, né, nesse período aí de um ano e meio e tal. E agora eu tô, sei lá, em qual espaço, assim. Então tem uma coisa também de como cada um sente, né, esse pandemia, esse pós-pandemia. Não sei aí como que o Guilherme e o Pedro estão pensando aí nesse, ou enfim, a vocês, ou enfim, não sei como é que cada um sente de um jeito, né? É engraçado, né? Tava vendo esses dias a forma convencional do cinema, de se fazer filmes, ela sempre teve um passo do abismo, né? Desde sempre o cinema ia acabar, sempre discutiu isso. Nesses dias eu estava vendo um filme do Wim Wenders chamado Quarto 666, não sei se vocês já assistiram, que durante o Festival de Cannes ele convida vários diretores para discutir o fim do cinema, já que a fita VHS tinha sido acabado de ser inventada, que as pessoas iam parar de ir no cinema iam assistir só filmes em televisão e filmes no VHS. Aí, entre os diretores, a Ana Carolina, cineasta brasileira, dá uma entrevista bem legalzinha, curta, mas bem sagaz. E as coisas mudam, né? As formas de se fazer, essas novas mídias, essas novas plataformas. Eu penso sim em fazer. Acho que tem muita coisa aí que está sendo feita e que é bem interessante, e que às vezes as pessoas não entram em contato, né? Mas eu sou sempre aberto a novas coisas, experimentar novas coisas. Assim. Vou eu? Eu vi esse filme. Impressionante, assim, né? Tinha também toda uma relação de cinema e televisão, né? De como a televisão vai também, a entrada da televisão. E eu, assim, tudo que eu faço é pensando na tela de cinema e na sala de cinema. Isso aí, mesmo quando faço televisão, ou as séries, né, de televisão, tudo é pensando numa tela de cinema imaginária, numa sala de cinema imaginária e tem até a sala, que é a Estação Botafogo 1, assim, que eu sempre penso naquela sala ali, que acho que é a sala que eu mais fui ver filmes e me emocionei, vivi coisas, enfim. Então isso é diferente assim, né? Se alguém falar, faz um filme para cá, para tal, de 30 segundos, vertical, uma encomenda, né? Ou uma coisa específica, mas eu tenho sempre penso nisso, né? E tenho até muitos dos filmes que eu fiz, tem a questão, né, de ser um ritmo, eu recebo muito disso, né? O filme tá lento, o filme é lento, aquele plano de não sei quantos minutos, não acontece nada, a câmera não mexe, mas por que aquilo? Não sei o quê. Enfim, tudo certo, né? Mas é um pouco também, acho que o tempo de cada um, né? Mas, Felipe, eu lembro no tempo da Carochinha que você chegou a ganhar um Festival do Minuto, um filminho. Você fez um filminho até de futebol, não foi de futebol? Ou de fotonovela? A gente fez muita coisa de futebol. Eu lembrei disso também, né, no meio dessa conversa, como tinha isso naquela época, né? E era até o Festival do Minuto, acho que foi muito importante ali num determinado momento, que era como formato de exibição de curtas e curtas possíveis. Ainda não tinha tanta questão de facilidade como tem hoje em dia. Ainda tinha a questão da câmera de vídeo, tal, quem tinha, né? Esse curta, por exemplo, eu fiz com celular. Acho que vários curtas do festival
entre todos, possivelmente foram feitos com celular também, enfim, editados. Então, mas também a duração do tempo do filme não quer dizer o ritmo dele, né? Às vezes você tem um curta de 1 minuto que é um plano, às vezes você tem um curta de 1 minuto que são 30 planos, não sei. Mas é diferente também o que você faz e o que você vê, né? Até a própria questão do online, né? Que eu acho sensacional esse festival, os festivais online, essa conversa online, né? Mas eu acho que pra gente, ou pra mim, assim, eu posso dizer que a questão de cinema me coloco dos dois lados, né? Eu como espectador e eu como quem faz isso, né? Eu para assistir, eu acho sensacional, mas pensando quando eu faço, é muito ruim. Assim, eu exibir um curta e não saber o que a pessoa achou, não poder ver se a pessoa riu, chorou, se saiu no meio, se sei lá o quê, aquela encontro na saída, isso aí eu fico desnorteado, sabe? Agora, enfim, isso também na própria questão dos tempos, você estava falando, né, Débora? Eu, assim, não é que eu não gosto, assim, eu gosto de ver coisa em pé, deitado, rápido, sei lá, com a janela que for, assim, para mim tanto faz, assim, né? E o lugar também. Mas na hora de fazer, eu não sei. Não sei também, de repente amanhã, depois da manhã, tudo certo, né? Mas esses curtas, assim, ultimamente estão saindo bem devagar, na base do devagar e sempre, né? E com muito silêncio, né? Mas não sei, assim, acho que não tem nada. Agora, as mídias sociais, né? Voltando um pouquinho também que você está falando, né? Eu, assim, não me convence muito essa coisa assim, de faz assim porque mais gente vai ver, né? Eu escuto, não agora, não, mas enfim, já escutei isso outras vezes assim, até a gente tem, na produtora tem Instagram, tem Facebook, tem canal de YouTube, volta e meia eu gravo coisas com meu pai também, enfim, tô vendo esse tipo de coisa, né? Mas eu não sei também, fora a questão do tempo, a internet tem um pouco essa questão da visualização, do like, né? De também que like é esse, né? Que visualização é essa, né? O que você quer, né? Tipo assim, o que você quer com isso, né? Onde você quer chegar, né? Tipo, tá, tudo certo, mas e aí? Então, não sei, assim, sabe? Eu não sei se vou, né? Esses cursos eu faço assim para ficar melhor, sabe? Para ficar melhor. No caso desse que a gente está exibindo aqui nesse festival, para estar com o Nando, né? Para encontrar os amigos, né? O Pedro estava falando do como é que você vai ver um filme que você fez depois de anos, né? Como é que vai ser sua memória, ou o Guilherme, né? Eu, assim, que eu vou mais lembrar dessa história de uma cidade é isso, eu com o Nando, enfim, com o pai dele, enfim, com a Luana aí vagando pela cidade, rindo, se divertindo, bolando maluquice, como que a gente ia filmar, invadindo casa, invadindo o jardim da casa, com medo do dono chegar e não sei o quê, e o carro passava, e aí começou a chover no outro dia, depois com o Nando e o Zé na praça ali, bolando ali a cena, né? Teve outra coisa também para mim que é bem nova, que é a questão do ator, né? Eu não sei se o filme de vocês tem ator, atriz, enfim, se tem elenco, né? Mas essa questão de elenco é uma coisa também chocante, assim, né? Para mim é completamente chocante, assim, você, em todos os sentidos, né? Chocante ser legal, que a gente falava, né, antigamente, mas chocante mesmo, assim, né? De ver ali a pessoa ganhando vida, né? Ver os traquejos ali, enfim, foi um grande aprender muito com isso, né? A coisa, o ofício do ator e da atriz é uma coisa espantosa, né? Então, Você só bom, já fez tô... documentário? Você faz mais documentário? Eu me perdi um pouco do. Não, tenho feito. Eu filmei agora em 2000, sei lá que ano, o primeiro longa assim com um elenco, né? Mas também num esquema assim pouco ortodoxo, né? Digamos assim, né? Os curtas eu já fiz alguns com
com o elenco, né? Fiz com minha mãe vários, enfim, agora na pandemia, ela de atriz, né? Foi muito bom. Mas, enfim, é uma coisa que eu ainda tenho muita vontade, assim, de investigar e fazer mais coisa nisso, porque é fascinante, né? Completamente fascinante, assim. É diferente você pensar num plano, né? Ou num tempo num plano, né? Voltando um pouco a diferença de cinema para fotografia, né? Dessa coisa toda, né? Mas e quando você coloca uma pessoa? Aí a pessoa o quê? Cinema, fotografia? Para mim é uma pessoa que está ali, né? Então é uma outra coisa, assim, né? Como é que você vai pensar um plano com um ser humano dentro, né? Ou tirar foto de uma pessoa, para mim, por exemplo, fiz uma série Sangue Latino muitos anos, né? Filmava muito cidade, né? Eu não tenho nenhuma pessoa, sempre tive muita dificuldade de filmar gente assim. As cidades estão sempre vazias. Eu lembro disso falando com os fotógrafos, né? Não filma nem pessoa nem carro. Você vai ver, não tem nada. É só cidade vazia, praça vazia, mar, montanha, pedra, enfim. Talvez por uma própria dificuldade, né? Que é um lugar diferente você entrevistar uma pessoa, completamente diferente de você filmar uma pessoa, seja num plano, e ainda mais diferente a pessoa tá interpretando alguma coisa ali, né? Fazer uma última rodada pelo horário, umas perguntas para uma rodada. É que são 8h30, né? Então, essa live vai ficar gravada. Quem quiser pode assistir, vocês podem compartilhar. Gente, obrigado pela presença de todos, adorei. Adorei rever o Felipe também, ele era meio pupilo do meu padrasto, imagina, é uma história antiga, foi legal rever. Obrigado, Beto, aqui pela parceria. E é isso, cara, se vocês quiserem falar umas últimas coisas, porque já são 8h30, o Festival Entre Todos agradece. Hoje é a última roda de conversa dessa coisa esses filmes estão concorrendo à votação do Júri Popular. A premiação vai ser no dia 26, domingo. Então é isso, estão todos convidados a votar e a assistir. Valeu, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Assistam todos. Tchau. Tchau.